Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna. Acabei voltando para dar uma explicação sobre o sentimento de solidão. Apareceu aqui bastante nos atendimentos hoje, então queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Da onde vem isso? E é uma coisa muito normalizada, assim, as pessoas falam muito, olha, você tem que lidar com a solidão, a solitude, o sentimento de solidão é normal, você nasceu sozinho. E eu vou contestar isso num seguinte aspecto. Então vamos conversar para a gente elaborar melhor essa ideia. O Winnicott, ele fala uma coisa muito interessante. Então, se você veio de uma família que exigiu muito de você, um lar difícil, uma família mais complicada, provavelmente você teve o que a gente chama de desconexão com esse self. É como se fosse uma cisão. O Winnicott fala que o bebezinho já pode perceber que esse ambiente está invalidando ele. E com isso ele faz uma casca protetora em relação a esse self noético dele, a essência noética dele, e ele começa a atender ao ambiente. Quando ele começa a atender ao ambiente, por exemplo, uma mãe que faz muito drama, uma mãe vitimista, uma família que solicita muito dele, a criança ela nem percebe o que ela precisa ser como criança, ela nem sabe que é assim. Então, por exemplo, se ela vê uma mãe sozinha, uma mãe que diz que o pai deixa ela abandonada, vítima e tal, essa criança ela vai se compadecer da mãe, esquecendo que ela precisa ter amigos, que ela precisa fazer relações, que ela precisa ter conexão com as coisas dela, principalmente na fase da latência de experimentação. Hoje a gente tem dificuldades relacionais porque na fase da latência, da experimentação, isso é tolhido, né? A criancinha não tem aquela sensibilização com consciência do adulto, né? Com uma organização do adulto para ela ir indo. Então isso faz com que ela entre no mundo, mas um mundo falso. Então ela vai acreditar que ela vai ficar bem quando a mãe ficar bem. Quantos parceiros e parceiras só conseguem se organizar se esse companheiro tiver com um humor legal, quando ele estiver bem? Isso é relativamente comum de acontecer. Então, gente, essa desconexão com esse interior da gente mais precioso, mais noético, essa desconexão é que dá a sensação de solidão na vida adulta. É uma solidão de desconexão com você. Isso se chama desconexão emocional, isso se chama solidão emocional, onde você não pôde vivenciar uma certa integração com o seu eu, as suas verdades. A gente não é acostumado a falar dos nossos valores, das nossas certezas, validar o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Numa família assim, é muito comum a gente chamar de egoísta, individualista, né? Que a gente está pensando só na gente. E eu não estou falando aqui, gente, de desejos, de neuroses, de coisas, de perversões. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando desse mundo interior que muitas vezes está tão desconectado que a gente nem se conhece, tá? A minha técnica terapêutica, ela tem a missão da gente reconectar esse self através muito ali da elaboração, mas também da terapia energética, porque a terapia energética ela organiza as nossas memórias celulares, ela tem um poder, né, de adentrar esse inconsciente, trazer à tona questões. Então, isso é muito sério. Eu, depois que comecei a fazer meu tratamento todo certinho, eu não sinto isso, porque a gente começa a se integrar com esse self e não há espaço para sentir o desamparo, a tristeza. Você se sente conectado, você tem uma noética. A minha avó falava que quem tem um porquê sustenta o como, e é verdade. A gente vai se integrando, vai tendo uma força, vai tendo uma tranquilidade e um monte de certezas diante da vida. Se você está com essa sensação de solidão e estão fazendo você acreditar que não, você tem que acostumar, tem que fazer coisas, tem que se organizar, tem que fazer academia, não é isso que vai resolver. É a integração com esse self verdadeiro. Você pode estar vivendo camadas e camadas no falso self, num padrão que não é você, que você nem sabe que existe. E para isso, gente, a gente precisa passar
para processos terapêuticos mais profundos, tá? Então, é isso que eu venho dizer, tá bom? Então, super beijo. Tchau!